Em algum lugar do Oceano Pacífico, uma gigantesca massa de água quente começou a crescer. No início, parecia apenas uma alteração normal no oceano, mas então as temperaturas continuaram subindo. Cientistas começaram a emitir alertas. Modelos climáticos passaram a indicar algo raro, um possível Super El Niño, um fenômeno capaz de provocar secas, enchentes, ondas de calor, crises energéticas e bilhões de dólares em prejuízos ao redor do planeta. Mas existe uma pergunta ainda maior: o mundo moderno conseguiria continuar funcionando se o clima começasse a sair do controle? Fique comigo, porque neste vídeo eu irei te apresentar tudo sobre o Super El Niño, após a vinheta. Episódio 6. O Super El Niño. Durante décadas, o Oceano Pacífico ajudou a manter o equilíbrio climático do planeta. Mas nos últimos anos, cientistas começaram a observar algo incomum. As temperaturas dos oceanos passaram a bater recordes consecutivos. Em algumas regiões, a água chegou a ficar vários graus acima da média histórica. E isso pode parecer pouco, mas em escala oceânica, um único grau representa uma quantidade absurda de energia acumulada. Segundo dados recentes da ENEJOA e da Organização Meteorológica Mundial, 2025 e 2026 registraram algumas das maiores temperaturas oceânicas já monitoradas. E quanto mais calor os oceanos armazenam, mais instável o planeta pode se tornar. Mas o mais preocupante é que essa energia não permanece parada. Os oceanos funcionam como gigantescos motores climáticos. Eles distribuem calor pelo planeta, movem correntes marítimas, influenciam chuvas, temperaturas, furacões e até a produção de alimentos. Normalmente, os ventos empurram águas quentes em direção à Ásia, enquanto águas frias sobem próximas à América do Sul. Esse equilíbrio existe há milhares de anos, mas às vezes o sistema começa a enfraquecer. Os ventos diminuem, as águas quentes retornam, e lentamente o Pacífico começa a mudar de comportamento. É nesse momento que nasce o El Niño. Mas o El Niño atual pode estar encontrando um planeta muito diferente daquele de décadas atrás. O planeta atual não é o mesmo de 50 anos atrás. As geleiras perderam massa. Os oceanos absorveram calor durante décadas. E a atmosfera começou a reter mais energia. Segundo estudos climáticos recentes, os oceanos absorvem mais de 90% do excesso de calor gerado pelo aquecimento global. Ou seja, o verdadeiro aquecimento da Terra está acontecendo dentro dos oceanos. E isso pode intensificar fenômenos naturais como o El Niño. Mas existe um episódio que até hoje assombra climatologistas: o Super El Niño de 1877. Segundo estudos climáticos modernos, o evento de 1877 a 1878 pode ter sido um dos mais extremos já registrados na história humana. As temperaturas do Pacífico dispararam. Secas gigantescas atingiram vários continentes ao mesmo tempo. E o planeta entrou em uma das maiores crises alimentares já registradas. Índia, China, Brasil, África e partes da América do Sul sofreram com perdas agrícolas devastadoras. Segundo pesquisas históricas e climáticas, a combinação entre secas extremas, colapso de colheitas, fome, doenças e falhas políticas da época pode ter causado entre 30 e 50 milhões de mortes em todo o planeta. Isso representava algo próximo de 4% da população mundial daquela época, um número difícil até de imaginar. Quando o El Niño se fortalece, o clima começa a mudar em diferentes partes do planeta. Algumas regiões enfrentam secas severas. Outras recebem chuvas intensas demais. Reservatórios diminuem, temperaturas sobem e o consumo de energia dispara. Em eventos anteriores, países inteiros enfrentaram perdas agrícolas, incêndios, enchentes,
falta de água e apagões. E o mais assustador é que boa parte da população nem percebe que tudo isso está conectado ao mesmo fenômeno. Mas talvez o setor mais vulnerável seja justamente aquele que mantém o mundo funcionando. A indústria moderna depende de estabilidade. Água, energia, logística, temperatura. Tudo precisa funcionar de forma previsível. Mas eventos extremos podem quebrar esse equilíbrio. Usinas hidrelétricas dependem de reservatórios. Refinarias precisam de refrigeração constante. Mineração utiliza volumes gigantescos de água. Data centers dependem de resfriamento contínuo. E até o transporte global pode ser afetado por secas extremas e mudanças climáticas. Segundo análises econômicas internacionais, eventos fortes de El Niño já provocaram dezenas de bilhões de dólares em prejuízos ao redor do planeta. E talvez o maior problema não seja o próximo El Niño, mas o fato de que o mundo moderno nunca foi tão dependente de estabilidade climática. E foi exatamente nesse momento que o debate deixou de ser apenas científico. Segundo reportagem publicada pelo UOL, o CEMADEM, órgão federal responsável pelo monitoramento de desastres naturais, enviou uma nota técnica ao governo federal alertando para a possibilidade de um super El Niño em 2026. O documento teria sido encaminhado à Casa Civil e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com recomendações de preparação para possíveis impactos climáticos extremos. E é aqui que surge uma pergunta desconfortável. O Brasil realmente está preparado? Porque eventos extremos não afetam apenas o clima. Eles pressionam hospitais, energia, produção de alimentos, transporte, hidrelétricas e a própria economia. Nos últimos anos, o país já enfrentou enchentes históricas, ondas de calor, secas severas e queimadas recordes. Mas um super El Niño poderia elevar essa pressão para outro nível. Existem planos emergenciais suficientes? O sistema elétrico suportaria novos extremos? O agronegócio está preparado? As cidades brasileiras conseguiriam reagir rapidamente? Os reservatórios suportariam? E, principalmente, quais políticas serão realmente adotadas? Porque enquanto os cientistas emitem alertas, o tempo político funciona de forma diferente. 2026 marca o último ano do atual mandato presidencial, e fenômenos climáticos dessa escala podem exigir investimentos bilionários, planejamento de longo prazo e decisões impopulares. Se medidas emergenciais precisarem ser tomadas, quem vai assumir essa conta? O atual governo ou o próximo? Até agora, os modelos climáticos ainda trabalham com probabilidades, mas o alerta já foi emitido. E agora, a grande questão não é apenas o que pode acontecer com o clima, mas o que será feito antes que isso aconteça. Hoje, o planeta possui mais cidades, mais indústrias, mais data centers, mais consumo elétrico, mais dependência logística e mais produção de alimentos do que em qualquer outro momento da história humana. E isso significa que eventos climáticos extremos podem gerar impactos maiores do que no passado. Não porque o El Niño seja novo, mas porque a infraestrutura moderna se tornou extremamente sensível a desequilíbrios. Então, o super El Niño realmente pode mudar o planeta? A resposta é sim, mas talvez não da forma que muita gente imagina. O maior risco não é apenas o calor, nem as enchentes, nem as secas. O verdadeiro risco é descobrir o quanto nossa civilização depende de um clima estável para continuar funcionando. Porque durante séculos, a humanidade construiu cidades, fábricas, redes elétricas, hidrelétricas, portos, assumindo que o planeta continuaria previsível. Mas o oceano não segue calendários e nem negocia com governos. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, o mundo esteja percebendo que a engenharia mais poderosa do planeta ainda continua sendo a própria natureza.
Se você gostou deste episódio, curta, comente e compartilhe este vídeo.